chegou a hora de entrevista exclusiva aqui no programa, gente. Afinal de contas, a própria Transparência Internacional está definindo o processo de cassação de Deltan Dallagnol como algo absolutamente abusivo. E a gente vai conversar com o próprio aqui, que gentilmente a gente agradece muito, sabe do momento em que nós estamos vivendo, o momento em que ele particularmente está vivendo com esse processo de cassação, e gentilmente ele aceita o convite aqui do Morning Show para poder conversar com a gente. E eu quero também dizer que o Cláudio Dantas vai participar com a gente daqui a pouquinho ao vivo dessa entrevista também, uma entrevista exclusiva aqui na programação da Jovem Pan. Deltan, antes de qualquer coisa, meu amigo, a nossa solidariedade com esse processo que você está vivendo, que causou indignação de muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo agora, mas eu quero entender muito o que você está sentindo agora e o que você vai fazer, meu caro. Conta pra gente. Oi, Paulo, Felipe, Pavanato, Mano, Fala, Antônia. querido. Esse momento, para mim, é um momento de revolta, de indignação, mas é um momento também de renovação de compromisso, de lutar, de não desistir, de buscar forças, de buscar caminhos, de trazer esperança, de não desistir, de recorrer e de união das pessoas em torno das causas pelas quais a gente sempre lutou. O que a gente viu o Tribunal Superior Eleitoral foi emitir uma decisão que não é técnica, e quando a decisão não é técnica, a gente tem que entender qual é o fundamento que está por trás dela. E o fundamento foi a união de um sistema. Os diferentes atores foram pressionar o TSE, foram fazer seus compromissos, foram fazer os seus acordos para que eu pudesse ser cassado. A lei é muito objetiva. Alguém se torna inelegível quando sai da carreira do Ministério Público, quando tem processos disciplinares pendentes. E essa regra é uma regra já de cautela criada, porque, na verdade, a inelegibilidade original é que a pessoa se tornava inelegível quando ela era demitida. E aí se criou uma regra de cautela para que a pessoa não saísse na pendência de um processo disciplinar para evitar a demissão. Ou seja, já existe uma regra e uma regra de cautela. E a questão que se coloca objetivamente para a regra é: eu saí na pendência de processo disciplinar? Não. Eu saí depois de uma demissão? Não. Mas eles inventaram, eles especularam, eles fizeram um exercício de futurologia, de Minority Report, eles fizeram especulações. Eles disseram, olha, existiam reclamações disciplinares. O que é uma reclamação? Qualquer pessoa que vai lá e fala assim, o Deltan é feio, eles instauram uma reclamação. Só que só se converte em processo disciplinar se tiver algum fundamento. E, em regra, na Lava Jato, nunca se convertiam. Dezenas e dezenas, mais de 50 reclamações não se converteram em processos disciplinares. E eu não tinha, então, nenhum processo disciplinar. Eu tinha reclamações. E aí eles fizeram esse exercício de futurologia. Pode ser que alguma reclamação um dia se converta num processo disciplinar, que pode ser que uma vez gere uma condenação, que pode ser que uma vez gere demissão. Ou seja, um exercício de especulação quádrupla, e ainda supuseram que eu saí por causa disso, quando em várias entrevistas eu já declarei publicamente várias vezes a razão pela qual eu saí. Foi a decisão mais difícil da minha vida, ainda mais largando a aposentadoria, colocando em risco o meu futuro, da minha família, abandonando 18 anos de Ministério Público para servir a mesma causa pela qual lutei, depois do sistema nos amarrar no combate à corrupção. Várias pessoas já se manifestaram, já analisaram essa decisão e falaram que tecnicamente ela não se sustenta. Sim. Até gente que não gosta de mim. Eu vi um artigo do Miguel Reale, uma entrevista, em que ele fala, olha, eu não gosto do Deltan, mas essa decisão é absurda. E quando é absurda, a gente tem que entender o que está acontecendo, é a vingança do sistema. Beto Richa, acusado por corrupção, está lá com mandato. Lula está com mandato. Aécio Neves está com mandato. Sim. Mas quem combateu a corrupção, não. Esses são caçados. Eu quero pegar... Deltan, e ele nos caça hoje. Eu quero pegar esse gancho que você traz em relação à vingança, né? Porque muitos estão dizendo que o próximo alvo será o senador Sérgio Moro. Você acha que ele está ameaçado? Não só ele, Paulo. O processo dele ainda deve demorar. Os primeiros que estão na fila estão aí, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, o André, vários outros parlamentares. Hoje, eles estão se colocando, um poder constituído está se colocando sobre quem constituiu o poder, sobre o povo. A maior expressão do poder do povo numa democracia é o voto. O voto é sagrado na democracia. Não só porque ele representa o poder do povo, mas porque ele é a nossa porta para a transformação. E foi isso que a Lava Jato simbolizou, uma busca de transformação da nossa sociedade. E essa é a porta, é o voto, é a porta da democracia para a transformação. E quando se fecha essa porta, se está fechando a porta da democracia.
Eles muito criticaram quem lançou suspeitas sobre as urnas eletrônicas, eles perseguiram quem lançou suspeitas sobre as urnas eletrônicas, mas agora eles fazem muito pior, que é anular o voto de todas as urnas do Paraná. Eu tive voto em 399 dos 399 municípios paranaenses. Eles estão derrubando isso, se sobrepondo à vontade do povo, da sociedade, sem ter um fundamento técnico que se sustente, passando por cima de todos os pareceres e decisões anteriores que eram unânimes em sentido contrário. O que a gente vive hoje no Brasil é uma grande inversão dos valores. Sim. E o que a gente precisa fazer diante disso é unir todas as pessoas que lutam por justiça, que lutam por um país melhor, que lutam contra a corrupção, que lutam por liberdade, para que a gente possa canalizar os nossos esforços para a transformação. Eu não vou desistir, eu vou recorrer. Agora, nós precisamos que as pessoas estejam conosco. Deltan, deixa eu chamar para o papo aqui o nosso Cláudio Dantas. Claudião, chega mais, por favor, querido. Bom dia a todos, bom dia, Paulinho, bom dia, Fê, bom dia a todo mundo do Norte, bom dia, Deltan. Deltan, uma pergunta, a gente, claro, está diante de um processo político. Ontem, me parece que o Arthur Lira sentiu a pressão da direita, recuou um pouquinho, depois de estar disposto a cumprir imediatamente a decisão do TSE, inclusive mandaram até a equipe de manutenção para desocupar seu gabinete, depois desistiram. A minha pergunta é a seguinte, você fez um discurso ontem bastante emotivo, bastante contundente, não me parece que você tenha recuado um milímetro na sua posição pública. Só que para você reagir a esse processo político, você precisa de muitos aliados. Você está disposto a aceitar o apoio de qualquer um, mesmo aqueles que possam aí ter suas pendências na justiça? Eu estou falando de Congresso Nacional, não estou falando das ruas. Cláudio, a gente se une por causas. Muitas uniões que você faz no parlamento são por objetivos, por causas, por propósitos. Bons propósitos não são casamentos. É claro que quando você vai casar, você vai olhar quem é a pessoa, você vai olhar o passado da pessoa, você vai conhecer ela profundamente para ir fazer um casamento. Eu diria, eu caso com poucas pessoas, mas eu estou disposto a me unir com todos os brasileiros em busca de um bom Brasil. E ontem, naquela entrevista coletiva, se você revisar as imagens, você vai ver que nunca, e vários parlamentares me disseram isso, nunca na história do Congresso, desde quem já ocupa 5 mandatos, me disse isso, nunca houve tantos parlamentares numa coletiva em torno de uma pessoa. Nunca houve tantos parlamentares lá no Salão Verde concentrados. E você tinha pessoas de espectros opostos, você tinha pessoas brigadas umas com as outras. Você tinha aqui em Categiri, você tinha Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, você tinha ali lavajatistas, Rosângela Moro, você tinha pessoas à direita unida em torno da liberdade, em torno da democracia, do poder do voto, em torno de combater a arbitrariedade de um poder que não só está se sobrepondo sobre o poder legislativo, se sobrepondo sobre outro poder, mas está se sobrepondo sobre o povo, sobre a soberania popular. Nós precisamos resgatar isso, porque às vezes as pessoas esquecem. A Constituição diz que todo o poder emana do povo. É o povo que é soberano, mas alguns donos do poder tentam se sobrepor ao povo. Muito bem. Você acha que a gente está... Oi, por Paulinho, favor, posso fazer mais uma perguntinha aqui? Por favor. Coisa rápida. O que eu tenho ouvido aqui nos bastidores, queria perguntar para o Deltan se ele acha que nós estamos vivendo um novo AI-5, justamente porque há em curso um caça às bruxas a toda a bancada bolsonarista, toda a turma da direita e da centro-direita. Você tem essa avaliação? O abuso de direito e o arbítrio estão sendo institucionalizados no Brasil. Já no final da Lava Jato, o Carlos Fernando dos Santos Lima, ele dizia, Deltan, não existe mais direito. O que existe agora é vontade política, é poder disfarçado de algum caco de argumento jurídico. O que nós vemos hoje é uma transposição da força do direito para o direito da força, para o arbítrio, para o uso da vontade pessoal. Algumas pessoas criticavam a Lava Jato por supostos excessos e sempre em cima de discussões que diziam onde está a regra? Porque a regra muitas vezes é nebulosa, direito é argumentação. E diziam, não, a regra está mais para cá, então eles passaram da linha. Ou diziam, não, a regra está mais para lá, então eles estão dentro da linha, mas sempre sujeito à discussão. E claro, a nossa posição é a posição favorável à sociedade. O réu vai ter o advogado, vai tentar puxar a linha para o outro lado. Agora não é mais isso que está em discussão. Não se discute onde está a linha está lá longe. Foi ultrapassada completamente a linha em uma série de decisões judiciais. E isso não pode ficar assim. A gente precisa restabelecer a institucionalidade. E isso, vejam, não é uma crítica às instituições.
Isso é uma crítica a atos, a decisões de pessoas que ocupam instituições. Mas, Deltan, criticar as pessoas não é atacar as instituições, não. Criticar as pessoas que praticam abusos nas instituições é defender as instituições. Se você quiser defender uma pessoa porque ela faz parte de uma instituição que ela está minando, cuja autoridade, cuja confiança, cuja credibilidade ela está minando, você está sendo contraditório, você acaba minando a própria instituição. Então, nós precisamos reconhecer os abusos individuais, os erros individuais e criticá-los duramente. Afinal de contas, é para isso que existe uma democracia. Ainda mais quando você fala das últimas instâncias do judiciário, que tem a última palavra e que muitas vezes tem a prerrogativa, não o direito de errar. Muito bem, gente, são 10 horas e 45 minutos. Para você que nos acompanha ao vivo, seja no rádio, na televisão, no YouTube, a gente está numa entrevista exclusiva aqui com o deputado federal cassado agora, Deltan Dallagnol, conversando um pouco com a gente sobre todo esse processo que aconteceu desde ontem. Por favor, Pavanato. Bom, primeiramente, Deltan, eu gostaria de te agradecer antes de fazer a pergunta, em nome de todos os brasileiros, por você ter tido a coragem de enfrentar a corrupção nesse país, de enfrentar esses parasitas que usam o poder público como forma de enriquecimento. Então, primeiro eu te agradeço em nome dos brasileiros por toda a sua luta e por tudo que você está passando em nome dessa luta. E a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte, para mim existe uma clara sobreposição do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, mais uma vez o Poder Judiciário, no seu caso, fazendo o Congresso de capacho, e não é a primeira vez que o Poder Judiciário passa das suas competências. Eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para o Marcel Van Hatten quando ele esteve aqui. Quais os mecanismos institucionais que nós podemos usar para corrigir esse problema? E segundo, você acha que são necessárias manifestações de rua para reagir contra esse sistema que está agora caçando seu mandato, mas que já passou do ponto várias outras vezes? Mano, a grande verdade é que Brasília só treme quando a população vai para a rua. Veja que a lei contra as organizações criminosas e a lei anticorrupção passaram em agosto de 2013. Por quê? Porque a população ocupou as ruas em junho de 2013, nas jornadas de junho. Você veja que o que aconteceu, o impeachment da Dilma aconteceu depois que as pessoas foram às ruas. E foi porque as pessoas foram às ruas que a Lava Jato não foi detonada antes. Foi porque as pessoas foram às ruas que não cortaram a cabeça dos agentes da lei antes. A Lava Jato, ela colocou a lei acima daqueles que se julgam donos da lei. Nós queremos até quando ser um país de donos da lei? A gente precisa ser um império da lei. E a Lava Jato fez isso. E nesse sentido, ela foi uma rebelião dentro da lei. E o que os donos do poder fazem historicamente com as rebeliões? Eles esperam passar, aí eles sufocam e eles cortam a cabeça dos líderes. E é o que eles estão fazendo hoje. E só não cortaram antes porque as pessoas estavam nas ruas. E o que nós podemos fazer contra os arbítrios, contra os abusos? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos manifestar, nós precisamos ir às ruas, nós precisamos ir às ruas das redes sociais, ir às ruas das cidades. Nós precisamos erguer a nossa voz, não em perseguição a pessoas, mas para reerguer nossas instituições e nossa institucionalidade. E o conceito de instituições é, sobretudo, regras que funcionam. Nenhum país sem regras que funcionam prospera. Nós precisamos de segurança jurídica. Nós precisamos de parlamentares que possam exercer a sua imunidade parlamentar sem o medo de ter sua cabeça cortada no dia seguinte, por exercer um direito constitucional que o povo lhe deu, justamente para defender a democracia, justamente para garantir a pluralidade e o livre debate de ideias numa democracia, justamente para aperfeiçoar a democracia. Nós precisamos defender a justiça, nós precisamos restaurar o combate à corrupção, nós precisamos defender a liberdade. E como que hoje nós podemos fazer isso? Nós podemos, sim, por meio das pressões. Hoje é o único mecanismo que resta, depois que o Senado Federal elegeu como presidente alguém que dificilmente vai colocar à frente pedidos de impeachment, alguém que dificilmente vai colocar à frente CPIs que ameacem o judiciário. E quando eu falo de CPIs que ameacem o judiciário, de pedidos de impeachment, quando eu falo de apuração, eu não estou querendo combater ninguém. Eu estou dizendo que atos abusivos devem ser apurados, devem ser responsabilizados dentro da lei. Dentro da lei. Agora, é claro que existem atos que estão extrapolando todas as esferas da discussão possível do direito. Deixa eu colocar aqui na tela, vou pedir para a nossa Mariana Vasquez, eu pedi para ela separar um PowerPoint que ontem foi divulgado, inclusive pelo governo Lula, que exibe os feitos do governo em 137 dias, né? Esse PowerPoint, obviamente,
para quem tem memória, vai se lembrar do PowerPoint que o Deltan Dallagnol apresentou na época da Lava Jato, em que várias evidências apontavam naquela época que Lula havia cometido algum tipo de delito. O governo foi lá e fez exatamente esse PowerPoint que a gente está exibindo para vocês na tela, um PowerPoint extremamente semelhante. Eu quero entender, Deltan, como é que você vê essa ação, esse uso da máquina, obviamente, para te atingir? Esse é um revanchismo, Paulo. É a mesma atitude de um presidente da República que, diante da ameaça à família de 2 agentes da lei pelo PCC, riu. É a mesma atitude de um presidente da República que riu ao saber que os nomes dos filhos de agentes da lei estavam no caderno do PCC de pessoas a serem mortas, assassinadas. Essa é a manifestação do mesmo presidente que disse que a vontade dele, o desejo dele, a missão dele era ferrar Sérgio Moro, era me ferrar, era ferrar a Lava Jato. Nós vivemos um governo de vingança, um governo que divide entre todas, todos, todos, e daqui a pouco vai faltar letra no alfabeto. Um governo que divide o patrão contra o empregado, o agro contra o ambientalista, um governo que divide toda hora as pessoas em vez de unir o país em torno de um projeto. E por que não faz isso? Porque não tem projeto. Basta ver esse PowerPoint aí, que é um PowerPoint fake, não tem nem o número de feitos que tinha o PowerPoint original, não tem nem o número de setas. Por quê? Porque o governo não fez nada. O governo, a primeira grande vitória desse governo, vamos falar a verdade, a primeira vitória desse governo foi ter me caçado. Não fizeram nada pelo país até agora. Nada. Então, e ainda fazem esse revanchismo, esse snobismo, esse deboche comigo, com a minha cassação, com algo que é derrubar os votos dos eleitores, fazem um deboche com o povo brasileiro, com os eleitores, e ainda fazem dessa forma. Eles não colocam os círculos ali suficientes porque eles não têm feitos, porque eles não têm projeto. Como eles não têm projeto, eles acirram os ânimos, eles desunem o país, eles criam um clima de nós contra eles, Perfeito. Em vez de lutar pelos brasileiros. Deltan, deixa eu só te pedir um favor para a gente ter respostas mais objetivas aqui. Por favor, Antônia, só para a gente finalizar, o nosso tempo está apertado. Primeiro, Deltan, dizer que eu lamento muito o que fizeram com você, porque não foi um processo... te expurgaram, né, da Câmara. A realidade é essa. Foi muito ruim ver você saindo ontem, sendo expulso, como se fosse um meliante, né, que foi isso que eles fizeram com você. Parabéns pelos seus feitos em tão pouco tempo de governo, que eu também acompanhei isso ontem. E perguntar, eu não sei se vamos sobreviver até 2026, mas eu aconselho você já pensar no Senado, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir limpar, né, aquela sujeirada toda lá, aquele lamaçal, aquele mangue que é o Congresso Nacional, e perguntar se você teme por eles quererem tirar a sua liberdade agora, uma vez que já tiraram o seu mandato. Antônia, temer, todos tememos. A coragem, ela não se coloca na ausência do medo. A coragem é você enfrentar os medos que você tem. Eles podem tirar o meu mandato, mas eles não vão tirar a minha voz. Eles podem tirar as minhas redes sociais, mas eles não podem tirar a minha capacidade de agir, de mobilizar, de falar através de tantas outras pessoas. O que eu vejo é que na história, todas as vezes que quiseram silenciar, eles fizeram um tiro no pé. E você quer saber o que eu acho em relação a essa minha cassação? Eu acho que eles estão fazendo um grande tiro no pé. Eu também. Eles estão unindo a direita contra um projeto abusivo, contra um governo abusivo. E eu não acho que esse governo vai chegar a 2026. Do modo como esse governo anda, cheio de desmandos e sem realizar nada pelo povo, eu não acredito que esse governo vai chegar até daqui a 3 anos. Acredito que antes disso esse governo vai ser derrubado pro bem do nosso país. Muito bem, Mano Ferreira. Deltan, bom dia, obrigado pela entrevista, nossa solidariedade. A minha pergunta, você trouxe na sua fala alguns elementos, por exemplo, de que a gente precisa aperfeiçoar as instituições, que a gente precisa se unir em torno de um projeto de país, em torno de, enfim, um caminho que não seja apenas um caminho de rejeição e negação, mas um caminho propositivo, de construção das instituições. E eu acho isso muito importante porque realmente, quando a energia é puramente de oposição, de negação de algo, muitas vezes as pessoas acabam se dispersando por projetos, enfim, até autoritários ou projetos que não conseguem levar algo para uma construção sustentável que favoreça o país no longo prazo. A minha pergunta é qual seria, na sua visão, a forma de canalizar essa energia
para a construção de algo que seja de fato duradouro? Porque eu tenho a sensação que faltam instituições nessa própria direita. Não existe um partido, por exemplo, que seja confiável para todas as pessoas que desejam um Brasil diferente hoje. Então, qual a tua visão sobre o caminho institucional para esse projeto? Mano, a direita sempre foi desorganizada, e ela é desorganizada, mas ela vive o seu momento de maior organização na história, e ela está se organizando. A gente nunca teve uma direita clara no Brasil. E nós precisamos construir um caminho de reconstruir instituições e regras. Todos os países que prosperam, e nesse sentido aquele estudo do Robinson e do Acemoglu, que está na mesa dos cabeceiros, da cabeceira dos grandes líderes mundiais, coloca que os países que prosperam, em comparação aos que não prosperam, são os que têm regras claras. Direito de propriedade, em vez de invasão à propriedade rural. Liberdade econômica, em vez de querer substituir Uber por Correios. São os países que têm regras que incentivam os justos, os trabalhadores, a ter recompensa pelo seu trabalho e que punem os malfeitos, que punem os corruptos, que punem os desvios. É um país em que os valores não são invertidos, que estabelece as recompensas e os incentivos certos. E é esse o país que nós precisamos construir. Agora, muitas vezes ao longo da história, quando você tem um governo de oposição àquilo que a gente acredita que é o caminho adequado, que é a reconstrução de instituições, de regras claras, de institucionalidade, de mandatos para os ministros do Supremo, de uma Suprema Corte que julgue casos constitucionais e não todos os casos, de um judiciário que condene corruptos. Quando a gente não tem um governo que defenda isso que a gente acredita, muitas vezes, temporariamente, o que a gente tem que fazer, e o melhor que a gente pode fazer, é resistir. É nos organizar para resistir aos desmandos do governo. Sim. Deltan, deixa eu ver se o Cláudio Dantas tem mais uma pergunta para você. Claudião, você tem mais uma? Deltan, como é que está a tua vida pessoal? Você, a partir de agora, caso se confirme, a gente tem a notícia de que a Câmara acabou de ser notificada da cassação pelo TSE. Caso essa cassação seja confirmada efetivamente, você perca o mandato, qual vai ser a sua linha de atuação? E como é que está sendo isso dentro de casa? Como é que você está lidando com essa decepção, com essa grande frustração dentro de casa? Cláudio, ontem eu liguei para minha esposa, para Fernanda, e perguntei para ela se ela tinha explicado para os meus filhos o que tinha acontecido. E ela disse, olha, eu expliquei, mas eles não entenderam. Aliás, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu, porque é algo que não se esperava, é algo que está fora da regra. E ela disse, meu amor, você nunca lutou por um cargo, você luta por uma transformação. E você vai ter todo o nosso apoio da nossa família para seguir lutando por isso. E essa questão que você me fez tem a ver com a razão pela qual eu saí do Ministério Público, que é a razão sobre a qual eles especularam no julgamento, mas eles nunca foram buscar a razão real. E como eu disse em várias entrevistas, desde que eu saí, foi a decisão mais difícil da minha vida, e foi uma decisão pautada na Bíblia, na parábola dos talentos. E a questão que todos devem se fazer, diante de Deus e diante da vida, é o que eu vou fazer com os talentos que Deus, que a vida colocou nas minhas mãos? E como eu posso fazer o máximo deles para servir a sociedade, para servir as pessoas, para servir a minha família? E é essa a questão que hoje volta para as minhas mãos. E eu vou fazer o meu melhor com meus talentos. A questão que eu tenho que fazer agora é: tiraram um instrumento importantíssimo para eu fazer a transformação. Tiraram o instrumento que eu estava usando para combater uma ministra do turismo e para gerar uma investigação sobre ela. Tiraram o instrumento que eu estava usando para propor uma proposta de emenda à Constituição para limitar o indulto e o perdão natalino a bandidos, a criminosos. Tiraram o instrumento que eu estava utilizando para enfrentar um governo de desmandos, para combater o esculacho, a corrupção, Valdez Góes, Paulo Pimenta com aquela mansão, o presidente da Petrobras querendo derrubar o setor de compliance, eles querendo derrubar os acordos de leniência. Eles tiraram esses instrumentos, mas ainda tem outros instrumentos. Eu tenho a minha voz, eu tenho as pessoas que acreditam em mim, eu tenho os meus seguidores, tenho as pessoas que estão dispostas a lutar do meu lado, e com elas eu vou buscar reagrupar, pensar quais são os instrumentos que ainda me restam e buscar fazer o melhor dos talentos que Deus me deu em serviço à sociedade, em serviço às pessoas que eu amo, em serviço à minha família. Ô Deltan, mas eu vou te falar um negócio, cara. Ontem a gente estava discutindo isso aqui, né, turma? Há um desânimo generalizado com todas as pessoas que de alguma forma depositaram uma confiança no processo de combate à corrupção no Brasil, né? Porque, para mim, pelo menos eu falei isso aqui ontem, o que me traduz a tua cassação é que o país em que eu vivo e que a minha filha vai viver é um país que pune aqueles que de alguma forma olham para isso, acham isso errado que acontece, querem fazer alguma coisa
E aí, meu amigo, quem combate a corrupção, no final das contas, é quem é mais afetado aí na história. Então há um desânimo muito grande. Eu quero entender de você que as pessoas podem fazer nesse momento, assim, para qual caminho as pessoas podem olhar, porque eu acho que todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando aqui agora, no rádio, no YouTube, Fê, tá assim, um pouco atônito, olhando para o que está acontecendo e não entendendo quais os caminhos existem, né? Então, há uma indignação, mas há uma desesperança muito forte das pessoas. As pessoas estão desesperançosas. Sim. O que eu acho que a gente precisa discutir aqui é quais são os caminhos. O que as pessoas podem fazer agora? Mas eu só preciso fazer um break rápido no rádio, Deltan, porque são 11 horas da manhã para vocês que nos acompanham aqui no Morning Show. Eu quero entender isso, o Deltan, meu querido amigo. O que a gente, de alguma forma, pode enxergar de caminho nessa história? As vias institucionais, obviamente, elas devem ser preservadas, mas o que as pessoas que estão nos acompanhando, elas podem contribuir hoje no combate à corrupção? Porque eu acho que está todo mundo um pouco se sentindo refém. Paulo, o caminho é claro. Todos nós vamos ter frustrações ao longo da nossa vida. Todos nós. Uma doença, uma frustração no trabalho, uma demissão, um desmando do governo. A gente vivia no país dos dois Sérgios, um Sérgio Cabral solto nas ruas, outro Sérgio Moro, acusado criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal por uma piadinha de festa junina. Todos nós vamos ter frustrações. Agora cabe a cada um decidir o que vai fazer com essa frustração. E a pessoa pode usar ela para ficar aquela pessoa amarga, rancorosa, cínica, cética, desesperançada, ou pode usar aquilo para se alimentar, para alimentar a sua indignação, que é a outra face da mesma moeda do amor, que nos leva à indignação, à insatisfação com a falta de cuidado com as pessoas. A gente pode usar isso para a gente crescer, para lutar, para fazer a diferença, para buscar novos caminhos, para buscar novas estratégias. E o caminho é um só. O caminho são as próximas eleições. É a gente encher o parlamento de pessoas não fisiológicas, mas pessoas, sim, que defendam boas causas, que defendam o povo brasileiro, que defendam a transformação, que defendam o combate à corrupção, que defendam as liberdades, que defendam que as instituições exerçam corretamente seus papéis. Como você bem colocou, ninguém quer quebra de institucionalidade, ninguém quer abusos, e é justamente contra os abusos que a gente tem que lutar. E isso Deixa eu colocar um negócio eleições, aqui. Mas antes disso, pode passar, como você colocou, por manifestações, sejam nas redes sociais, sejam nas ruas. Mas deixa eu fazer um adendo aqui nessa tua fala, porque você mira as eleições de 2026. Pô, em 2026 eu não sei nem se eu vou estar vivo. Mas ele tem que ir pro Senado. Eu entendo a visão dele, que ele está olhando para as eleições, mas eu acho que existem vários outros processos que estão rolando que a sociedade ela precisa estar mais mobilizada. E eu não estou conseguindo entender ainda qual que é o botãozinho que, de alguma forma, as pessoas, os comunicadores, quem está fazendo esse processo mesmo, vai ter que apertar para as pessoas acordarem, saírem um pouco desse momento meio deprê, Antônio. Sabe esse momento deprê? Eu posso dar um exemplo? Exemplo já é Fábio, assim, ó, fazendo uma comparação. Alusão. Já é uma alusão. Já é Fábio Porchat preocupado com os caminhos do humor. Agora, temos que ter um congresso mais ativo, um congresso que não se venda, sabe? E que aconteça uma ruptura para ontem. Porque não está dando mais para viver dessa forma. Tem que ficar pensando no que vai dizer, tem que ficar com medo de fazer um programa ao vivo, sair ali já ter um oficial de justiça na tua porta, sabe? É um processo atrás do outro. É um ministro da Justiça que fala, acabou a liberdade de expressão. O que é isso? Onde é que isso aqui vai parar? Isso aqui é Brasil, gente. Mas, Antônio, eu sinto falta, aí que tá, eu acho que o Deltan, ele vai ser um caso muito simbólico no Brasil, porque eu sinto falta das pessoas saírem às ruas, não para defender um político. Eu não acho que as pessoas elas têm que ir para as ruas para defender o Deltan. Não tem que defender político. As pessoas têm que defender de alguma forma uma causa clara. Indignação. E demonstrar uma certa indignação. Mas eu acho que isso, de alguma forma, talvez a gente tenha se perdido aí no meio do processo. E, saído para a rua para defender político. Não é para isso.
As pessoas elas têm que se indignar. E manifestação pública vale aqui fazer um destaque, hein? Tem muito jornalista que eu vi aí, isso me revoltou, Felipe Campos. São os falando vendidos. assim, mas estão chamando para manifestações. Manifestação é São pública. os vendidos. Ninguém Claro aqui que está é. pregando ruptura Claro democrática. que é. A gente preserva as instituições, a gente defende democracia. Só que é o seguinte, quem está insatisfeito, e existe uma parcela significativa da população brasileira insatisfeita, tem que falar. E tem que ter o direito de falar. Mas você viu essa situação, repercutiu lá fora. O que eu acho que é preciso. Agora seria é que a esse caso do Deltan seria um caso ideal para todo mundo mostrar sua indignação também e ir para as ruas manifestar, sabe? É a primeira vez que é isso agora? desde o impeachment que a direita conseguiu se unir em torno de um propósito. E o Deltan conseguiu esse fenômeno. Você viu ontem, ele mesmo disse na coletiva, tinha deputado de todos os espectros da direita. Mas ainda tinha porque pouco. existe uma guerra, Mas existe uma ainda tinha vingança. pouco. Eu também acho. E essa aí. Existe uma vingança por tinha parte. meia dúzia ali, perto dos que tinham que estar. Existe uma vingança por parte, claramente por parte do governo e do sistema judiciário, contra um espectro político ideológico. Eles claramente estão em guerra. E o Deltan não vai ser o primeiro. Se a gente não reagir agora, se não houverem manifestações agora, a gente daqui a pouco não vai ter mais como reagir. As nossas possibilidades de reação vão estar completamente limitadas. Sim. Então, Deltan, eu concordo com tudo que você falou. Acho, inclusive, que você fala muito bem e que você fala a verdade. Mas a gente precisa de uma data, a gente precisa organizar e fazer algo de fato. As pessoas querem ir pra rua. Tá todo mundo cansado de não poder falar o que pensa. Tá todo mundo cansado dessa perseguição. As pessoas têm o direito de ter liberdade de pensar diferente. E o que o governo atual faz, o governo que dizia que ia trazer a união, é exatamente o oposto. Ele tem trazido guerra. É separação, é perseguição, é vingança. Não é à toa que comemoraram, atacando diretamente o princípio da impessoalidade, comemoraram a sua cassação. Tinha pessoas comemorando. Como você disse, a maior conquista foi a sua cassação. Então, Deltan, eu acho que a gente tem que ir pra rua e tem que ter algo prático. A gente precisa dar resultado, é o que as pessoas esperam. O Deltan, você vai responder o Pavanato? Ele vai responder o Pavanato? Fê, só vou aguardar um pouquinho só para receber aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, porque nós estamos num papo exclusivo aqui. Aliás, muitíssimo obrigado pela sua gigantesca audiência em todo o Brasil. Jovem Pan voando alto aqui com a entrevista com o deputado federal que ontem foi cassado, Deltan Dallagnol. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11h06 da manhã desta quinta-feira. Como você está chegando agora no rádio, eu vou repetir aqui, a gente está recebendo aqui numa entrevista exclusiva o deputado federal que foi cassado, Deltan Dallagnol, conversando um pouquinho sobre os rumos aí de daqui para frente, principalmente no combate à corrupção no Brasil. Vamos por partes, Fê? Vamos. Deixa o Deltan responder o Pavanato, em seguida você pergunta para ele. Pavanato, você está totalmente certo. Hoje sou eu, amanhã é outro deputado, depois de amanhã é você que está nas redes sociais se manifestando. Aliás, isso já tem acontecido, restrição de redes sociais. A gente precisa lembrar que ditaduras como a de Nicarágua, como a da Venezuela, começaram exatamente com a cassação de adversários políticos em tribunais. E o que nós podemos fazer? Voltando à questão do Paulo Matias, a gente pode se manifestar nas ruas, nas redes sociais, como a gente fez e alcançou uma vitória importantíssima no combate ao projeto fake news. Gente, vocês não têm ideia do tamanho que foi essa vitória. Vocês não têm ideia. Quando um projeto vem para votação, já tem um acordo para sua aprovação. Ainda mais um projeto dessa estatura, dessa sensibilidade. Para que se vencesse para que a população vencesse e garantisse que não seria amordaçada por esse projeto fake news, foi preciso vencer de uma só vez Arthur Lira, várias pessoas do Supremo Tribunal Federal que estavam pressionando pela aprovação, e o governo, que estava atropelando, que estava empurrando. Imagine toda essa força no Congresso junta. Agora, o que venceu isso foi a mobilização das pessoas, foi as pessoas se importarem. E isso é uma amostra do que pode acontecer quando a população se mobiliza, quando a população se importa, quando ela ora, quando ela se manifesta, quando ela age, quando ela trabalha. E quando eu falo de eleições, não estou falando só 2026, eu estou falando 2024, agora ano que vem. Porque grande parte dos deputados federais vão nascer lá na base, como um vereador, como um prefeito, e depois vão para Brasília. E se nós não tivermos bons políticos da base, bem escolhidos, nós não vamos ter um bom Congresso Nacional que luta efetivamente pelos nossos direitos e liberdades. A gente vai ter um Congresso, em grande medida, fisiológico, de pessoas que estão preocupadas em levar dinheiro para suas bases. Ontem, eu vi algo que eu jamais imaginava acontecer há 10 anos atrás. Eu vi
um número extraordinário de pessoas unidas por causas, e é isso que eu acredito que pode sim acontecer na sociedade brasileira. Bem, Fê, manda. Bom dia, Deltan. Em primeiro lugar, eu tô com você. Eu acho que nesse momento aí me solidarizo também. Você sabe o quanto eu gosto de você. Você não acha que esse momento é um momento extremamente oportuno para que essa direita realmente comece a entender que precisa realmente de uma organização, precisa reagir, porque essa direita é desorganizada, e você não acha que talvez você, nesse momento, você possa puxar realmente esse cordão para fazer com que isso comece a entrar no eixo? Felipe, eu sou servo de causas e princípios e sou servo da direita liberal, da direita conservadora. Eu estou aqui para servir. Se esse caso for o que possa ser usado para unir, eu vou estar servindo junto com outras pessoas. Eu não estou em busca de protagonismo, assim como eu não estou em busca de cargo, eu estou em busca de uma transformação. E eu vou seguir servindo. Eu queria agradecer a gentileza, o carinho de todos vocês e dizer que, justamente por acreditar nesse espaço, por ver o Paulo Matias também como alguém extremamente razoável, sempre embasado, busca políticas públicas sobre evidência, por ver vocês como pessoas que defendem as liberdades, defendem valores, e pessoas que defendem a construção de um país e não a destruição de um país, a defesa da democracia, que eu estou aqui como a primeira entrevista que eu estou dando depois dessa cassação, depois desse anúncio dessa decisão. E eu quero dizer para todo mundo que está ouvindo a Jovem Pan que esse é um espaço privilegiado de debate, de livre debate de ideias, de defesa da democracia, de defesa da liberdade, de defesa do combate à corrupção. E eu sou grato a você, Felipe, a você, Paulo Matias, a vocês por estar tendo esse espaço de debate, esse espaço de conversa com a sociedade, de alerta e de construção. Aqui, meu amigo, você sempre vai ter espaço, sempre vai ter a oportunidade aqui de falar e a gente te ouvir. E, obviamente, se houver qualquer tipo de questionamento a gente fazer, a gente te agradece muito pela sua primeira entrevista exclusiva que a gente está fazendo aqui no Morning Show desta quinta-feira. Gente, deixa eu apresentar nosso sofá. Hoje tá de um jeito, Deltan. Ó, o negócio aqui tá bom, hein? Temos mais um caçado. Além de nós termos, Deltan, a Janja aqui no sofá, hoje a nossa Antônia Fontenelle. Ô, Deltan, prende ele. Calma, Antônia, não tumultua o processo, por favor. Pelo amor de Deus. Nós temos aqui o deputado estadual pelo estado do Ceará, Carmelo Neto. Não sei até quando ele vai ficar como deputado, tá sendo mas ele já está aqui com a gente, firme e forte. Tudo bem, Carmelão? Beleza? Beleza, Paulo, beleza todo mundo. Dizer ao Deltan que estou acompanhando muito o caso dele, e essa é a vingança do PT, né? A vingança que acontece com ele, que está acontecendo no Ceará. E um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Deltan, já emenda, já. Na verdade, eu quero só parabenizá-lo pela coragem, dizer que o que a gente está vivendo no Ceará é muito parecido, né? Uma ação movida pelo PT, pela federação do PT, Deltan, que quer calar 500 mil eleitores que votaram na chapa do PL, com 4 deputados eleitos, mais uma tentativa, né, de atingir a democracia, a soberania popular, a soberania do voto, né? Uma candidata do PSOL que não ganhou a eleição, e o PT querendo tomar no tapetão um verdadeiro terceiro turno eleitoral para tirar aqueles que com voto chegaram no parlamento. Mas a gente vai resistir até o final. Meu irmão, tamo junto, parabéns e segue firme. Pra cima. E você não tem pergunta? Obrigado. Na verdade, não tenho pergunta, quero só colaborar aí com o discurso dele. Escuta, quem tem pergunta é o Cláudio Dantas. Afinal de contas, o Cláudio Dantas está dando um show nos pingos nos is, meu querido Felipe Campos. Ele faz um sucesso em Brasília. Um sucesso em Brasília. Gente, Brasília, aí eu acompanho o Cláudio Dantas todos os dias nos pingos nos is. O que eu mais gosto do Cláudio Dantas é que ele faz o Botox em dia. Certo, querido Cláudio? Ele tá sempre impecável, sempre. A funilaria tá sempre correta. Recomendo aqui, doutora Mariana Ribeiro. Aqui em Brasília, onde eu passo o contato. Claudião, vamos voltar a falar com o Deltan aqui. Deltan, eu vou puxar um pouquinho para uma notícia que saiu hoje, que o Ministério Público Federal destruiu as provas, os arquivos, os HDs dos sistemas de propina da Odebrecht, aqueles que foram copiados lá na Suíça e trazidos para o Brasil. Essa destruição, ela é física, ela foi feita fisicamente. Na verdade, as provas, a consideração dessas provas já tinham sido anuladas. É esse Brasil que você falou dos dois Sérgios, é esse mesmo Brasil cujo Supremo usa provas ilegais que são roubadas, né, que aquelas mensagens hackeadas aí das comunicações dos procuradores e de outras autoridades, para anular condenações. Quer dizer, chega a ser tão pueril essa narrativa que eu me pergunto como que a sociedade acredita nela.
você que é um comunicador também, acima de tudo, é um sujeito que conversa com as massas, o que está faltando nessa comunicação? Por que essa narrativa, que chega a ser tão estúpida, é tão fake, ela conseguiu se sobrepor à realidade dos fatos, que são os crimes cometidos e as propinas pagas? Olha, eu nunca tinha reparado no botox do Cláudio Dantas, viu? Mas o que mais me chama a atenção no Cláudio Dantas ao longo da história é a coerência. Essa é a razão pela qual eu tenho uma admiração pelo seu jornalismo, Cláudio. Eu não tinha conhecimento dessa notícia. Agora, essa notícia é absurda, porque a decisão do ministro Lewandowski, que considerou essa prova ilegal, ela não tem por base a lei, os tratados internacionais, as convenções internacionais. O que as convenções internacionais dizem? Que você, sempre que vai usar um material como prova, ele tem que vir via Ministério da Justiça, isso foi feito, mas que você é livre, e mais, é recomendado que você faça tratativas com as autoridades estrangeiras, fora dos canais oficiais, que é a correspondência do Ministério da Justiça, para agilizar, para trabalhar em conjunto, para levar informações e trazer que possam viabilizar essa cooperação de modo mais intenso, de modo mais profícuo, de modo mais proveitoso para a sociedade. E é isso que a Lava Jato fez todo o tempo. Nada indica nada em contrário do que eu estou falando. E eles criaram um discurso, uma narrativa de que a cooperação, os contatos fora do Ministério da Justiça seriam ilegais, o que é absurdo, porque contraria a lei, todas as recomendações internacionais e contraria, inclusive, o que está acontecendo e aconteceu em todos os outros casos criminais do país que envolvem cooperação internacional e que não foram anulados. Então, uma decisão não só incoerente com a lei, mas incoerente com o tratamento que é dado para todos os outros casos. E mais, esse material da Odebrecht, ele é, como a gente viu lá em 2016, 2017, ele tem um potencial para derrubar grande parte do Congresso daquela época. E quem ficou no Congresso, vários deles poderiam ser derrubados por corrupção, por receberem propinas, por traírem a nossa confiança e roubarem o escasso dinheiro do povo que devia ir para a saúde, educação e segurança. Mas o que eles estão fazendo é enterrar essas provas. Aliás, provas que nunca foram adequadamente objeto de investigação. Quando a gente recebia as investigações de volta em Curitiba, as investigações que tinham tramitado na Procuradoria-Geral, no Supremo, sobre esses materiais, a gente nunca viu um aprofundamento adequado das investigações. Chegava em Curitiba, a gente aprofundava, quebrava sigilo de e-mails, a gente construía toda a prova de que a entrega de propina apontada naquele dia, naquela hora, no sistema aconteceu, cruzando inclusive os celulares, onde estavam as pessoas com base nas antenas e celulares que elas utilizaram, provando a entrega do dinheiro. Mas em Brasília as investigações não andaram, e pelo contrário, o que eles fazem hoje é anular os processos, anular as investigações, anular até as condenações, descondenando alguns, e perseguir quem promoveu a investigação e o processamento adequado dos corruptos. É a total inversão de valores que a gente vive hoje no Brasil. Mano, você me pediu? Pedi. Deltan, para além de todo o debate jurídico que vai ter sempre os pormenores, eu acho que está em curso uma grande tentativa do PT de reescrever a história. Não apenas do PT, mas o PT lidera essa tentativa de reescrever a história para fazer de conta que os crimes que aconteceram não existiram, que foi tudo uma grande alucinação coletiva, que as provas não existiram, que nada daquilo, de todo aquele esquema de corrupção que saqueou as estatais e o patrimônio público brasileiro, foram uma obra de ficção. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da sua reflexão sobre como evitar essa reescrita da história, como que os fatos precisam se sobrepor às narrativas. Deltan, mas antes de responder, eu quero completar aqui, mano, que o que é mais grave é que as pessoas estão acreditando nessa narrativa. O que me assusta é o povo defender essa gente com unhas e dentes e achar que tudo que aconteceu é uma grande alucinação. É essa a minha preocupação. Qual é o poder de persuasão que essa gente tem, que parece que é uma lavagem cerebral, quando a gente chega para uma pessoa que acredita piamente na inocência de todo mundo e que o vilão é o Deltan, que o vilão é o Moro, que o vilão são pessoas que na verdade não são. Essa é a minha preocupação. É um poder de persuasão que a direita não tem. Isso eu gostaria de entender. Deixa eu acrescentar outros ingredientes, isso que você trouxe, mano. O PT, quando assumiu o poder, criou uma espécie de Ministério da Verdade, combinando o Ministério das Comunicações, Secretaria de Comunicação Social e Advocacia Geral da União, para supostamente combater fake news, ou seja, um órgão da própria administração pública, do governo, dizendo o que é verdade e o que não é.
ao mesmo tempo em que Haddad dizia que a Bolsa estava caindo, não era pelos desmandos do governo, mas era efeito, as pessoas estavam percebendo, realizando o que o governo anterior fez, o que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, ao mesmo tempo em que Lula diz que é uma armação a investigação contra o PCC pelas ameaças à família do Moro, ao mesmo tempo que eles produzem em massa fake news, eles criam um órgão para controlar o que é verdade. Ao mesmo tempo que eles dizem que o impeachment de 2016 foi golpe, colocando isso num site oficial, eles querem dizer que o que os oponentes políticos dizem é mentira e querem derrubar isso. E não só o Ministério da Verdade, eles mudaram a lei das estatais para ser possível injetar bilhões na imprensa oficial, influenciando o discurso. E mais, eles vieram com esse projeto de fake news, esse projeto que, na verdade, regulamentava comportamento ilícito na internet, regulava, mas importando de forma deturpada a legislação europeia para dar um poder extremo de controle das redes sociais para quem? Para o governo. Isso não existe em lugar nenhum. Isso é uma quebra total de governança e de cuidado sobre a liberdade de expressão. Isso é um risco tremendo à liberdade de expressão. Isso é ficar nas mãos de quem, de novo? Nas mãos do governo controlar o discurso das pessoas. Agora, eles não vão vencer. Assim como eles não venceram no projeto das fake news. E mais, a preocupação do Lula, a preocupação desse governo, tanto de descredibilizar a Lava Jato, de buscar se vingar, de me caçar, de me tirar, é justamente a preocupação com o bode na sala que não vai sair. Porque os bilhões desviados não cresceram em árvores, não nasceram do chão. Os bilhões desviados e depois restituídos, eles não cresceram em árvores, eles não foram colhidos em árvores, eles foram devolvidos por pessoas que confessaram seus crimes. Nós temos dezenas de pessoas que confessaram seus crimes, que colocaram em palavras, em textos, em fatos, em provas, concretamente o que aconteceu. Os grandes escândalos de corrupção do PT, os grandes escândalos de desmando, para perpetuar seu poder. E a lógica, as pessoas têm que entender a lógica do que aconteceu. A lógica não era simplesmente enriquecimento. Para alguns eram, o Sérgio Cabral era, mas a lógica do PT era reinvestir em campanha, era uma grande estratégia para a manutenção do poder. E se eles fizeram isso para manter o poder, corrupção, com penas graves, o que é uma censurinha? O que é uma manipulação de discurso? O que é atacar e derrubar adversários políticos que não vai trazer consequências criminais contra eles? Eles vão fazer, mas eu não acredito que eles vão prevalecer. Eu acredito que a verdade vai prevalecer. Eu acredito que existem muitos brasileiros que vão defender a verdade e que vão defender, olhando para as provas, olhando para o que aconteceu, olhando para os bilhões envolvidos, vão defender a verdade, vão defender a Lava Jato, vão defender os fatos e vão se opor a uma tentativa de manipulação dos discursos e de criação de narrativas fictícias. Fala, Carmelo. Deltan, uma pergunta rápida aqui. Você foi procurador, conviveu muito com o Poder Judiciário. O que a gente vive hoje no Brasil é uma completa inércia de outros poderes diante a ascensão de determinadas decisões que são equivocadas, que atentam ao Estado de Direito, à democracia. O que fazer para despolitizar isso? Você que veio do Poder Judiciário, o que fazer para uma normalidade democrática, mesmo com a inércia de outros poderes, como o Senado, o próprio Congresso Nacional, que deveria tomar uma atitude aí mais, altiva contra tudo isso? Carmelo, a gente precisa criar instituições que funcionem. Isso pode ser feito sem ataque às pessoas, isso pode ser feito sem afastamento de nenhuma pessoa. Basta que o Congresso retire competências do Supremo Tribunal Federal que nunca deveriam estar lá. A Suprema Corte americana julga 100 casos por ano. A nossa Suprema Corte julga perto de 100 mil casos por ano. Isso é um poder infinito. E não faz sentido, porque eles não têm tempo para se debruçar e para debater adequadamente, com a participação da sociedade, os principais causas jurídicas do país. Nós precisamos restringir o número de casos julgados pela Suprema Corte a cerca aí de 100, 200, 500, 1000 casos, talvez por ano, mas não 100 mil casos por ano. Nós precisamos ainda acabar com o foro privilegiado. Lembrem que as primeiras instâncias do judiciário são as técnicas e as concursadas. São as menos, ainda que possa ter alguns juízes que atuem politicamente, são as menos passíveis de ingerência política dos poderosos, enquanto as instâncias altas são as mais passíveis de ingerência política. Então nós precisamos despolitizar, criando regras que funcionem. É claro que é bom você poder confiar em pessoas, é bom ter pessoas honestas, boas, íntegras, a gente precisa investir nisso no Brasil, mas a gente precisa ter, sobretudo, instituições que funcionam, regras que funcionem, uma boa governança no nosso país. Muito bem, Deltan, deixa eu te agradecer, meu amigo, pela sua entrevista aqui. A gente bateu um papo por alguns minutos aqui com o deputado federal que, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho que esse é o sentimento que a gente está vendo agora. Eu estou muito triste. Deltan Dallagnol, que explicou para a gente um pouco quais são aí os planos, o planejamento e com
uma voz extremamente ativa aí nesse processo de combate à corrupção e também na oposição ao atual governo federal. Muito obrigado, Deltan. As portas aqui vão estar abertas e quando você estiver em São Paulo, a gente combina uma passada tua aqui para poder fazer o programa presencialmente. É sempre melhor. Obrigado, querido. Obrigado, Paulo. Agradeço a todo mundo da bancada, agradeço a todo mundo que está nos escutando, que nos apoia nessas boas causas e convido todo mundo a nos seguir nas redes sociais para que a gente possa seguir lutando juntos pelo que a gente acredita: justiça, prosperidade, liberdade e cuidado com as pessoas. Grande abraço. Muito bem, valeu.